Olá você! Tudo bem? Professor Billy Paul, me diga uma coisa. Como é que as plantas fazem para captar o CO2 da atmosfera e transformar em glicose C6H12O6? Este é o assunto da nossa aula de hoje, dando continuidade ao metabolismo energético de fotossíntese. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, etapa química, fase escura da fotossíntese. Para você, vem comigo! Ok, vamos lá? Fotossíntese, etapa química, também conhecida como fase escura. Processo que proporciona às plantas a conversão de CO2 em glicose C6H12O6. Primeira coisa importante para o funcionamento do ciclo de Calvin na etapa química ou fase escura da fotossíntese. 3 moléculas de CO2. Essas 3 moléculas de CO2, tá certo? Elas serão utilizadas numa junção com 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, um composto orgânico de 5 carbonos encontrado comumente no estroma do cloroplasto. Essa reação química ela é proporcionada por uma enzima que é considerada a enzima mais importante do planeta, que é a enzima rubisco, a ribulose bifosfato carboxilase oxigenase. A rubisco, ok, promove uma reação química juntando 3 moléculas de CO2 a 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, produzindo 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, que é um composto de 3 carbonos. Quantas moléculas? 6. 3-fosfogliceratos, aqui eu vou fornecer 6 ATPs, ATPs que serão oxidados a ADPs para fornecer energia para essa próxima reação de conversão de 6 moléculas de 3-fosfoglicerato em 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Ok? Essas 6 moléculas de 1,3-bifosfogliceratos será fornecido aí nessa reação química, tá? Será oxidado 6 moléculas de NADPH, tá? Produzidos lá na etapa clara da fotossíntese, na etapa fotoquímica, fase clara da fotossíntese, eles serão aqui, então, né, fornecerão a energia, então, para esse processo, para essa reação química aí. Então, por isso que 6 moléculas de NADPH são oxidadas a 6 moléculas de NADP. Os ADPs resultantes dessa oxidação e os NADPs resultantes dessa oxidação irão voltar para a fase clara, irão voltar para a etapa fotoquímica, ok? E aí serão convertidos novamente, serão reduzidos a ATP, serão reduzidos a NADPH e voltam para o ciclo de Calvin para fornecer energia para o processo do ciclo de Calvin. Só que a energia agora aqui é energia química, ok? Fornecendo na DPH as 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, o que é que eu tenho a partir de agora? Eu tenho a formação de 6-gliceraldeído 3-fosfato. 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A matéria-prima para a produção de glicose. E aí vem um ponto chave, vem um ponto importante aqui. Preste bem atenção. Das 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas aqui, uma delas será usada para conversão em glicose. E 5 delas, 5 delas serão utilizadas para regeneração do receptor de CO2 no processo de fixação de carbono. Tá certo? Aí voltamos consequentemente, pegando os 5 gliceraldeído 3-fosfato, o que é que eu faço então? Forneço ATP, tá? Oxido ATP a ADP, ADP este que volta para a etapa fotoquímica, volta para a fase clara, e aí eu tenho a reconstituição do receptor, formando novamente ribulose 1,5-bifosfato para o próximo ciclo na etapa de fixação do carbono.
Entendido isso? Muito bem. Para fechar o raciocínio, o que é que a gente diz para você agora? Olha só. Professor Billy Paul, o gliceraldeído 3-fosfato é uma molécula de 3 carbonos. A glicose eu sei que é uma molécula de 6 carbonos. Então, como é feito essa mágica aí, onde eu pego uma molécula de gliceraldeído 3-fosfatos de 3 carbono e converto numa molécula de glicose? Eu vou fazer 2 giros no ciclo de Calvin. 2 giros no ciclo de Calvin significa então que eu terei, condições de fazer uma molécula de glicose. Primeiro ciclo, eu pego uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, dou outra volta, pego outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato, polimerizo as duas e construo então a molécula de glicose. Ok? Então o ciclo de Calvin ele divide-se em 3 etapas clássicas. O estágio 1, que é a etapa de fixação do carbono, que consiste em juntar CO2 com ribulose 1,5-bifosfato através da atividade da rubisco, que é a enzima mais importante aí do mundo, né? E é a enzima que executa esse processo. Segundo estágio é o estágio 2, o estágio de redução, tá? Onde eu vou realizar essa etapa para a formação de moléculas de glicose, moléculas de altíssima energia, que serão utilizadas pelos seres heterotróficos para o fornecimento de energia no metabolismo energético de respiração celular. Respiração celular, temos todas as aulas completinhas no nosso canal, ok? Todas as etapas, tudo direitinho, cadeia respiratória, ciclo de Krebs, ok? Toda via glicolítica, tudo bem esclarecidozinho lá para você. E a terceira fase, que é o estágio 3, a regeneração do receptor, ok? Tá? Regeneração do receptor, onde eu pego 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, forneço ATP e produzo então 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Termina assim o ciclo de Calvin e é desta forma que as plantas conseguem então converter o CO2 da atmosfera em glicose C6H12O6, converter uma molécula de baixa energia, CO2, numa molécula de alta energia, C6H12O6, glicose. Resumindo aqui o processo, um esquema geral desse mecanismo de fotossíntese para você. Olha só, eu tenho as reações de claro e tenho as reações de escuro. As reações de claro absorvem água. Para que serve a água, Billy Paul? Se você não viu a etapa clara da fotossíntese, fase clara, passe lá, assista a aula para você entender isso. Qual é a finalidade da água no processo de fotossíntese nessas reações de claro? Fornecer elétrons para estabilizar o fotossistema, tá? Representado pela clorofila P680, o fotossistema 2. Ele precisa de elétrons para se recuperar, para se reconstituir e continuar o processo de fotofosforilação. Professor Billy Paul, não ficou muito claro para mim essa explicação. Assiste a aula, tá, de fase clara da fotossíntese, etapa fotoquímica. Lá eu explico direitinho como isso acontece. Você vai entender, tá, sem sombra de dúvidas, do que estamos falando. Nessas reações de claro entra também o que? Luz. E qual é a finalidade das etapas da fotossíntese, as etapas que envolvem a atividade fotoquímica lá, né? A fase clara da fotossíntese. Qual a finalidade? É converter essa energia luminosa em energia química na forma de ATP e NADPH. ATP este, NADPH este, que será utilizado nas reações de escuro. Não esquecendo que aqui utiliza-se luz, água, clorofila e sai como resíduo o oxigênio. Oxigênio este que vem do processo de fotólise, quebra da molécula de água, para a obtenção dos elétrons que vão estabilizar a clorofila P680 lá no fotossistema 2, nos tilacoides, ok? Que estão dentro, lá formando grano no estroma do cloroplasto.
Assiste às 2 aulas iniciais de considerações sobre fotossíntese e da fase clara da fotossíntese, para que você entenda isso. Então o ATP e o NADPH são utilizados nas reações de escuro, juntamente com o CO2, que é absorvido da atmosfera e fixado nas plantas. As plantas são fixadoras de carbono. Ok? E aí, o que acontece? O ATP será oxidado, fornecendo a energia para o conjunto de reações do ciclo de Calvin, gerando então ADP, que volta para as reações de claro para se transformar novamente em ATP. O NADPH será também oxidado nas reações de escuro para fornecer energia para o ciclo de Calvin, e o NADP resultante volta para as reações de claro para ser reduzido novamente a NADPH e voltar para as reações de escuro. Sai daqui das reações de escuro, então, a molécula de glicose, ok? Termina-se, então, deixa eu voltar um pouco mais aqui para você dar uma olhada nisso. Termina aqui, então, o nosso processo geral de fotossíntese. Nesse caso, estudamos a fase escura. Beleza, pessoal? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, baixe todo o material da aula, inclusive o Bioese com gabarito, na descrição do vídeo, entendido? E baixe também o seu dossiê Enem, lá também tem um link para você baixar o dossiê Enem 2020, contendo todos os assuntos que caíram no Enem nos últimos 10 anos, em todas as disciplinas, não só biologia, mas todas as disciplinas. Ok? Espero que tenha ficado claro para você a etapa escura da fotossíntese, tá certo? Essa fase química da fotossíntese. Nos encontramos então na próxima aula. Até lá!